Fala, impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e hoje eu quero trazer um guia de como você pode organizar a sua rotina na sua primeira semana numa vaga como analista de dados SQL. Esse é um vídeo que eu preparei justamente para poder te ajudar a entender melhor o que você pode fazer para que você possa até melhorar aí as suas avaliações, mas claro, o objetivo aqui não é substituir os direcionamentos da sua gestão, os direcionamentos da sua coordenação. A ideia aqui é dar um norte, né? De segunda a sexta, na sua primeira semana como analista de dados SQL, o que você pode fazer ou quais pontos você pode se preocupar para garantir aí que você tenha uma boa primeira semana de trabalho. Esse vídeo está bem legal, tenho certeza que você vai gostar, então não esquece de deixar o like e também de se inscrever no canal, que tudo isso ajuda demais a gente a saber que esses conteúdos fazem sentido para você e que assim o YouTube pode compartilhar com ainda mais pessoas, tá bom? E além disso, né, se você se inscreve no canal e ativa o sino de notificação, você vai sempre ser avisado dos vídeos de Python, SQL, JavaScript, HTML, enfim, tudo que sai aí toda semana aqui no canal #Programação. Beleza? Então é isso e vamos começar. Bom, então a ideia desse vídeo aqui é trazer para você uma noção de como é que seriam as rotinas ali de segunda a sexta, rotinas minimamente esperadas para que você possa ter um bom desempenho ali, uma boa performance na sua primeira semana. Esse guia aqui é bem legal, principalmente para quem nunca trabalhou, para quem nunca teve experiência de trabalhar como analista de dados, às vezes era estagiário e conseguiu ali uma vaga, ou então essa é a primeira vaga ali na área. Então a ideia aqui é dar esse norte, esse direcionamento, mas isso não substitui o que o teu gestor, né, o teu gerente, a sua gerente vai te direcionar, tá bom? Mas antes, né, muito importante, né, para que você possa ter um bom desempenho ali como analista de SQL, é importante que você saiba SQL. Então aqui na descrição tem alguns links que podem ser bem interessantes para você dar uma olhada. O primeiro link é um link com informações do nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Então se você quiser dominar a fundo aí esse tema sobre banco de dados, linguagem SQL, dá uma olhada aí no primeiro link, que o treinamento aí pode ser muito útil para você. E o segundo link é um link com um mini curso gratuito básico de SQL para você poder dar os seus primeiros passos, fazer uma revisão aí do SQL, entender a importância dessa linguagem, né, para o mercado de trabalho. E esse mini curso gratuito eu vou deixar aqui de presente para você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, contextualizando, né, qual foi a motivação de criar um vídeo como esse? Né? Você vai ver aqui, você assistindo até o final, você vai ver que não é um vídeo de conteúdo. Eu não vou trazer aqui técnica sobre SQL, não vou ensinar como fazer um select, como fazer um filtro, nada disso. Tá? Eu não vou ensinar SQL aqui. Mas a motivação desse vídeo aqui é principalmente por conta da dificuldade que muitas pessoas têm quando iniciam um novo trabalho e não sabem exatamente como que é a rotina daquele trabalho, o que precisa ser feito, né, o que seria interessante ali ter em mente, né, em cada um dos dias ali, para que pudesse, independente ali de ser direcionado pela gerência ou não, né, poder fazer um bom trabalho. Então, estou trazendo aqui como que poderia ser uma rotina da primeira semana de alguém que é aprovado para uma vaga de analista de dados SQL. É óbvio que isso aqui não é um gabarito, não quer dizer que cada dia vai ser dessa forma ou que é necessário que cada uma dessas atividades seja feita. Aqui a ideia, o propósito desse vídeo é ser um direcionamento geral. Fechado? Mas muito importante sempre você estar bem alinhado aí com as expectativas da sua gestão, né, com os direcionamentos da sua gestão e usar isso aqui como um guia complementar. Então vamos lá, se a gente pudesse dividir, né, a primeira semana, o mais óbvio seria de segunda a sexta. E como é que a gente pode dividir essa segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Pensa o seguinte, né, quando você começa o trabalho na segunda-feira, você precisa se contextualizar, você precisa entender o contexto ali da empresa. Por mais que você tenha feito uma entrevista, né, participado de um processo seletivo, até você ser aprovado, depois que você entra, é quando você efetivamente vai respirar ali o mesmo ar de todo mundo que faz parte daquela empresa. E aí é importante que você faça uma contextualização e a primeira coisa importante é que você faça uma introdução à empresa, tá? Pode ser que você já tenha pesquisado sobre a empresa para entender mais a fundo sobre a vaga, mas uma vez que você entrou na empresa, é importante você entender mais a fundo sobre a cultura dessa empresa, qual é a missão, valores, né? Isso você consegue acessando o site da empresa. As empresas têm um site, você pode entrar no site, entender um pouco mais da história, entender um pouco mais quais são os setores e as áreas que existem ali dentro,
ter esse entendimento da empresa é muito importante, porque pensa, você entrou para a empresa, agora você faz parte dessa empresa, você é um representante. Então, você ter o conhecimento dessa empresa é fundamental. É claro, você pode perguntar para o seu gestor, perguntar para as pessoas, mas tem essa proatividade também. Pesquisa no LinkedIn, pesquisa no Google, né? Pesquisa no site da empresa. Certamente isso vai te ajudar a entender melhor a cultura, entender melhor ali o ambiente onde você está se inserindo, tá? Tão importante quanto entender o contexto da empresa, a história da empresa, missão, valores, tão importante quanto é você fazer uma introdução à equipe, né? Conhecer as pessoas com quem você vai trabalhar. Pensa que no ambiente de trabalho, né, você tem um ambiente de relacionamento de pessoas. Então é importante você entender as equipes que compõem aquela empresa, quais são as equipes que você vai ter uma interface direta, uma interface indireta. É claro, né, que aqui o ideal é que você tenha um facilitador para poder te apresentar essa equipe. No caso vai ser o seu gestor, a sua gestora, o seu gerente, a sua gerente, o seu coordenador, a sua coordenadora, enfim. Então pergunta, pô, olha só, o João, né, ou Fernanda, pô, queria conhecer um pouco mais quem são as pessoas com quem eu vou trabalhar, como é que é a minha equipe. Claro que pode ser que tenha uma reunião ali na segunda-feira para te apresentar, para falar que você é uma nova pessoa ali dentro. Mas você ter essa preocupação, independente, né, dessa apresentação ser feita ou não, você se preocupar em saber quem é a equipe, quem são as pessoas que estão ali, quem são as pessoas que trabalham ali, vai te ajudar muito também a entender com quem você vai falar, com quem você vai interagir. Então essa introdução à equipe é extremamente importante. Pensa que você está entrando para uma empresa e você vai começar a se relacionar com pessoas, tá? Feito isso, né, você vai possivelmente já no primeiro dia receber o seu computador. Então é importante você já começar a fazer algumas configurações do ambiente de trabalho que você vai trabalhar, né, do seu computador, a sua área de trabalho, o seu navegador. Então, se você acessa sites específicos, né, por exemplo, né, quem trabalha com programação utiliza muito o Stack Overflow para poder fazer pesquisas, tirar dúvidas de códigos, né? Eu, pelo menos, uso bastante. Então, você pode deixar um atalho já desse site para você facilmente acessá-lo. Isso vai te dar ganho de produtividade, né? Ou, se você tiver outros sites também que te ajudam, se você trabalha com inglês também, né, pode ser que você tenha um site ali que você goste de pesquisar. Eu, né, gosto muito de pesquisar um site chamado Linguee, Linguee, que é um site tradutor, mas além de ser simplesmente um tradutor, ele traz a explicação ali das palavras em contextos, né, em exemplos, em frases, em histórias. E eu tenho um atalho para poder acessar esse site facilmente. Então você vai configurar o teu ambiente de trabalho quando você entra. É muito importante isso. Então configurar a tua área de trabalho, configurar o navegador que você for utilizar. É legal também você se organizar em relação aos sistemas e às ferramentas que vão ser disponibilizadas para você. Possivelmente você vai ter acesso a um OneDrive da empresa, ou então um Dropbox, que é um sistema de compartilhamento, onde você vai ter acesso às pastas do seu setor, da sua área. Então, se você é uma pessoa também que gosta de organizar pastas pessoais, né, você criar ali uma pasta pessoal onde você vai salvar todos os códigos que você for criar, ou então uma pasta onde você vai incluir ali dentro todas as sugestões que você pensar para você dar de melhoria ali para a área. Então, você configurar o teu ambiente de trabalho vai ser fundamental para a sua produtividade também. Pensa que organização te ajuda na produtividade. Se você é uma pessoa mais produtiva, naturalmente isso vai contar ao seu favor também, tá? É legal também você entender qual é o SGBD e quais são os bancos de dados que serão utilizados, né? Então, você entrou ali na empresa, você vai trabalhar como analista SQL, você vai se deparar com o SGBD, né? Com um sistema de banco de dados. Pode ser o MySQL, o PostgreSQL, o Oracle, etc, etc. Então, é importante você ter essa clareza, né? Por mais que isso já possa ter sido falado ali na entrevista, no processo seletivo, quando você abrir o seu computador, já procura. Ah, é o MySQL, deixa eu ver então como é que está instalado, já está configurado, preciso fazer alguma configuração a mais. Tá? Então, você entender qual é o SGBD e também quais são os bancos de dados que serão utilizados. Pode ser que você já tenha bancos de dados ali que a empresa vai disponibilizar para você e você já poder ter acesso a isso, garantir que isso já está ali para você, também vai te ajudar. Que se não tiver, você vai solicitar a TI, vai solicitar a quem for responsável. Tá? E aí você já pode começar também, uma vez você tendo acesso ali ao banco de dados, ao SGBD, já fazer as primeiras consultas básicas, para você poder se ambientar com o trabalho, com o banco de dados que você vai trabalhar. Então você começa a fazer um select aqui, um select ali, faz alguns filtros, visualiza algumas tabelas, faz algumas consultas. Isso naturalmente vai te ajudar a conseguir entender melhor ali sobre o contexto que você está, tá bom? Então, com isso, você teria mais ou menos ali a tua segunda-feira, o teu primeiro dia. É claro que isso daqui, né, são
um direcionamento geral, né? Você fazer uma introdução à empresa, uma introdução à equipe, configurar o teu ambiente de trabalho, né? Já começar a fazer as primeiras consultas ali no banco de dados para você já poder se ambientar. Isso aqui são direcionamentos gerais, né? Possivelmente teu gestor, né? A tua gestora vai te dar direcionamentos específicos, mas você também tem isso em mente aqui já no começo, vai te ajudar às vezes a trazer até algo a mais, isso contar a favor para você também, tá? Chegou a terça-feira, né? Então o primeiro dia foi feito, né? Bem sucedido, você já se ambientou, já se contextualizou sobre a empresa, sobre a equipe, já configurou o teu ambiente de trabalho. Então o próximo passo agora é você começar a entender mais a fundo com o que você vai trabalhar. E aí vale você já ter em mente um estudo da documentação específica ali dos bancos de dados que você for trabalhar, pensando que você é um analista SQL. Você vai trabalhar com banco de dados. E aí, se você já assistiu aulas nossas aqui sobre modelagem de dados no SQL, você vai lembrar que uma das etapas importantes do processo de modelagem é o de criação de um dicionário de dados, que é basicamente o lugar onde nós vamos documentar todo o projeto de banco de dados. Quem são as entidades, atributos, relacionamentos, qual foi a lógica por trás da criação desses elementos, né? Quais são as tabelas, quais são as chaves primárias, chaves estrangeiras, quais são as restrições, como foi feito o processo de normalização. Então esse dicionário de dados ajuda você a entender melhor, a documentar, né, o projeto de banco de dados. Pode ser que na empresa que você entrar também tenha algo parecido, um dicionário de dados, né, uma documentação ali do banco de dados que você vai trabalhar. Então pode ser legal você ter acesso a essa documentação para você se ambientar melhor sobre o que você vai fazer. E aí você pode solicitar para a sua TI, solicitar para o teu gestor. Possivelmente o teu gestor vai te direcionar, mas se ele esquecer, enfim, se você sentir a necessidade de já consultá-lo antes, já fala, olha, o Fernanda, o Juliano, queria saber aqui se já tem alguma documentação sobre o banco de dados, eu queria dar uma olhada, queria estudar, tá? Te garanto aí que você vai contar com um ponto positivo, tá bom? Participação ali também em algumas sessões de aplicação ali de consultas, né, de SQL. Então, se você perceber, né, que outras pessoas da equipe fazem consultas, né, tem ali algum momento para poder fazer algumas análises específicas, é legal você tentar entender esses momentos para que você possa se inserir também e poder contribuir, né, até às vezes nem contribuir, mas apenas entender como é que é feito, né, entender como é que a equipe trabalha com aquele banco de dados. Então você se colocar ali disponível nessas sessões práticas para aplicação ali de consultas pode ser interessante aí até para você conseguir se socializar mais aí com a equipe também, tá? Um outro ponto muito legal é que você esteja envolvido também em reuniões com colegas e supervisores. Possivelmente o teu gestor vai te direcionar, né? Caso tenham reuniões ali diárias ou reuniões semanais, ele vai te falar para que você possa participar. Se ele não falar, é legal você perguntar. Poxa, olha só, eu queria saber, né, se vocês têm aqui alguma reunião, se vocês têm a prática aqui de semanalmente fazer alguma reunião relacionada a dados ou sobre algum departamento específico ali da empresa que tenha relação com o que eu vou fazer, porque se tivesse, eu pudesse participar ou se eu pudesse pelo menos ter acesso à ata da reunião, né, para poder entender ali o que foi conversado, isso vai me ajudar a me contextualizar melhor, né, sempre num tom também de perguntar se faz sentido, né, porque às vezes tem certas informações que não fazem sentido ali, uma pessoa que está na primeira semana ter acesso. Mas sempre você se colocar à disposição, caso existam essas informações, caso possam ser compartilhadas, caso eu possa participar dessas reuniões, estou 100% à disposição. Tá? Se não puder também não tem problema, mas você estar atento a isso também é importante, porque participando dessas reuniões você consegue entender melhor o contexto ali do trabalho, entender melhor o que as áreas fazem, entender melhor sobre as equipes, né? Então, participar de reuniões ali com outros colegas, com outros supervisores, se for possível, pode ser interessante também, tá? E aí você já pode começar a fazer um pequeno projeto ali de análise de dados. Você teve acesso ao banco de dados, já começa a pensar, como é que eu posso fazer uma análise desses dados? Como é que eu posso utilizar ali os meus conhecimentos de SQL para já começar a tentar agregar de alguma forma, né? Utilizar ali um where, um group by, joins, funções de janela, subqueries, para que eu possa começar a fazer análise de dados simples para eu já começar a levar isso para o meu gestor. É claro que quando você entrar, naturalmente você vai ter acesso a algumas obrigações, algumas tarefas que você vai precisar entregar, né? Mas você pode sempre pensar mais e tentar entregar além do que é esperado.
Então, por mais que você tenha recebido instruções do que fazer, né, tenta também complementar, que outras análises eu posso fazer, né, que mais eu posso entregar aqui. Isso aqui pode ser muito interessante, contar bastante também a seu favor, tá? Então, beleza. Finalizamos aí a terça-feira, já começando a fazer algumas análises, possivelmente você já foi direcionado ali em algumas reuniões pelo teu gestor. Chegamos aí no meio da semana, né, na quarta-feira. O que a gente continuaria fazendo? Né? Continuaria o projeto de análise de dados, né, que foi iniciado ali nos dias anteriores. Seja o projeto, né, por conta própria, às vezes você não tem um direcionamento, só te falo, olha, quero que você pegue esses dados e já comece a analisar. Às vezes esse é o direcionamento, às vezes vai ter um direcionamento mais específico. Mas seja ele qual for, já é legal aqui você já começar a tentar trazer ali algumas ideias, né, algum pequeno projeto ali, uma execução ali de alguma análise específica para você já continuar isso e conseguir ter alguma entrega ali, pelo menos até o final da primeira semana. Nem que seja uma entrega simples, mas só para mostrar ali resultado mesmo, tá? É legal que você também faça uma revisão das consultas que você for utilizando no SQL, até mesmo busque feedbacks de outras pessoas da equipe, né? Até aqui, quarta-feira, possivelmente você já, pelo menos, teve uma interface com uma pessoa ou com outra pessoa da equipe, então você já mostrar o que você está fazendo, pegar alguns feedbacks, ver se faz sentido. Às vezes uma análise que você fez, né? Às vezes você está batendo cabeça com uma coisa que já foi feito, né? Alguém já pensou naquilo, já chegou no resultado e viu que aquele caminho não faz sentido. Então, você ter essa integração também com outras pessoas, saber o que já foi feito, o que já foi implementado, te ajuda, às vezes, a cortar caminho. É muito comum, às vezes, a gente querer trabalhar sozinho, né? E aí a gente quebra a cabeça durante dias, semanas, para tentar chegar num resultado específico, porque a gente acha que aquele resultado vai dar um insight muito interessante. Só que alguém já fez aquele trabalho, já viu que aquele é um caminho que não leva a lugar nenhum, e se você tivesse essa informação, você possivelmente poderia poupar tempo e ir para outro caminho. Então, você ter esse feedback da equipe, mostrar o que você está fazendo, dar essa visibilidade, pode ser um ponto interessante para você também, tá? Participar ali de discussões, né, relacionadas aos projetos, né? Às vezes você não tem o que contribuir, mas pelo menos você ficar atento, né? Possivelmente ali a empresa pode utilizar uma lista de e-mails, onde vai compartilhando ali com as pessoas, só colocando todo mundo em cópia, então você ficar sempre atento a isso. Ou às vezes a empresa utiliza algum sistema ali como Slack, por exemplo, ou qualquer outra ferramenta ali de contato, né, de equipe. Então você pelo menos ficar de olho ali para garantir que você está atento às informações e que você está acompanhando o que está sendo feito. Então você participar dessas discussões, seja ativamente ou não, isso aí também vai te ajudar a se contextualizar melhor em relação ali ao ambiente de trabalho, tá bom? Chegamos aí na quinta-feira, né, quase no final da semana, então continuar aí colaborando com outros membros da equipe em tarefas, então você também se colocar à disposição ali para saber, além do trabalho que eu estou fazendo, será que eu posso agregar com outra pessoa, com outra equipe, né? Claro, sempre sob os direcionamentos do seu gerente, da sua gerente, do seu gestor, da sua gestora. Não é para você fazer as coisas da sua cabeça, como eu falei, o objetivo desse vídeo não é sobreescrever os direcionamentos da sua gestão, mas você tendo essa abertura, fazendo sentido e não comprometendo aquilo que você precisa entregar de fato, você colaborar com outros membros da equipe, né, você se mostrar à disposição. Às vezes é simplesmente você falar, olha gente, se precisar de alguma coisa, estou à disposição, estou fazendo aqui as minhas atividades, mas precisando de alguma ajuda, né, se eu conseguir ajudar, conta comigo. Então, só de você se colocar à disposição também pode ser um ponto positivo. Tá? Mas lembrando, não comprometa as suas entregas para fazer as entregas de outras pessoas, não é isso que eu estou falando aqui. Tá? Às vezes as pessoas vão nesse caminho, começam a receber demandas de gente que não é o gestor, e aí começa a se enrolar, perde prazo, atrasa entrega, e aí quando você vai ver é porque a pessoa está fazendo coisas que não era para fazer. Então tome bastante cuidado. Se colocar à disposição para ajudar não é exatamente fazer o trabalho do outro. Beleza? Então é legal também você continuar desenvolvendo ali as suas habilidades na resolução de problemas, continuar entendendo mais a fundo os bancos de dados, os dados que fazem parte ali da rotina do dia a dia, para que você cada vez mais entenda ali e consiga contribuir, né? Até porque pode ser que você começou a atuar numa área financeira, você não tem tanto know-how sobre financeiro, sobre métricas financeiras, e aí você continuar ali até estudando por fora, entender quais são as métricas que são interessantes a analisar, você fazer esses estudos para desenvolver essas habilidades, também vai ser muito útil aí para você. Então, ficar de olho nisso também, porque desenvolver essas habilidades que talvez você não tenha, esse conhecimento de métricas, sei lá, de logística, de financeiro, de RH, seja o que for, mas é uma coisa que você está trabalhando no momento, é legal você ficar atento a isso para garantir que você tenha entendimento ali das métricas que são importantes
você conseguir analisar, tá? Caso seja necessário também você fazer reuniões adicionais para você ter ali um esclarecimento, né, algum alinhamento de meta, junto com o teu gestor, pode ser interessante, tá? Mais uma vez, isso aqui são sugestões, não exatamente ali o que você precisa de fato fazer, né? Isso aqui são coisas que é legal você ter em mente para você executar se fizer sentido. Chegou na sexta-feira, né, se você já tiver essa possibilidade, já fez aquele projeto inicial e você já concluiu, apresenta os resultados preliminares. O que você já fez, que insights você teve, que ideias surgiram. Então, por mais que isso seja feito de forma informal, né, numa mensagem no privado para o teu gestor, né, ou se você puder fazer uma reunião de equipe, se você não tiver problema em relação a isso, tenta trazer isso, já mostrar o que foi feito, isso aí também pode te dar alguma visibilidade, tá? Legal também você ter um feedback constante ali da equipe, né? Então, em rodas de conversa, né, você poder ver se você está conseguindo contribuir, pedir esse norte do seu gestor, da sua gestora também, né, de como foi a tua primeira semana. Isso também é muito bom para que você possa refletir aquilo que foi bom, aquilo que você pode melhorar, para já numa próxima semana você conseguir continuar entregando ainda mais ali, tá? E aí é você continuar se preparando para projetos seguintes que venham a surgir, né? Pode ser que nesse momento da sua primeira semana você ainda vai estar fazendo alguns projetos, envolvido em algumas entregas, pode ser que você nem consiga fazer nenhuma entrega preliminar ali, mas ficar atento dos próximos passos, o que vem por aí, como é que vai ser a próxima semana, quais são as tarefas futuras. Então ter essa clareza junto com o seu gestor vai ser muito importante também, tá? E aí, ter um encerramento ali da semana, ter um entendimento ali das suas responsabilidades ao longo daquela semana, como é que foi, fazer uma autoanálise, né, como é que foram as atividades, o que foi feito, o que você acha que poderia ter feito diferente, o que foi bom. Então, ter esse entendimento, fazer essa autoanálise vai ser extremamente importante. Beleza? Então, essa aqui seria uma rotina de segunda a sexta, né, uma rotina geral de um analista de dados SQL. É claro que aqui vão entrar os direcionamentos específicos da sua equipe, do seu time, do seu gestor, né? Pode ser que algumas dessas atividades, uma coisa que estava lá na sexta-feira, entre na terça-feira, uma coisa que está na segunda-feira, entre na quinta-feira. Pode ser que tenha alguma coisa que não faça tanto sentido no teu contexto de trabalho. O grande ponto aqui é apenas para você que nunca trabalhou na área, você quiser ali se organizar melhor, né? Saber como é que você pode performar ao longo da semana. Isso aqui vai te dar um direcionamento, tá? Mas nada sobrescreve os direcionamentos aí da tua gestão. Então fica bastante atento a isso. E para fechar, tá, gente? Tão importante quanto essas sugestões de rotinas, de pontos de atenção, tão importante quanto isso vem o bônus, tá? Eu quero trazer duas coisas aqui que também são extremamente importantes de você prestar muita atenção, não só na sua primeira semana, mas em todas as suas semanas aí de trabalho, tá? E pode até parecer bobeira o que eu vou falar aqui, mas é fundamental, tá? A primeira delas é almoços de equipe. Gente, isso aqui é extremamente importante. Você participar de almoços de equipe, né, para que você possa se integrar melhor às pessoas que estão ali. Pensa que quando você entra numa empresa, né, você não está ali apenas para entregar o seu trabalho. Você vai precisar se relacionar com pessoas. Algumas pessoas têm mais facilidade em se relacionar com outras, outras têm mais dificuldade. Nesse ambiente de programação é comum, né? A gente, como trabalha muito com programação, com dados, às vezes até não dá atenção a isso, ficar muito fechado nas nossas rotinas de trabalho, mas o relacionamento entre pessoas é fundamental. E nesses almoços de equipe, a gente consegue entender melhor o contexto das pessoas, quem são as pessoas por trás dos funcionários, né? Então, por trás do funcionário João existe uma pessoa, né? Então, você entender melhor sobre ela, isso vai ajudar também a entender melhor o contexto da empresa, entender melhor a história da empresa. Um outro ponto importante, quando você entra novo numa empresa, você está entrando num cargo que possivelmente era o cargo de uma outra pessoa. Quem era essa outra pessoa, né? O que aconteceu com ela? Tinham expectativas, não foram atendidas, essa outra pessoa era querida pelas demais da equipe, não era. Aqui a intenção não é fazer fofoca, a intenção é apenas você se contextualizar, entendendo que estamos num ambiente de relação de pessoas. E isso é tão importante quanto você entregar o técnico, tá? Tão importante quanto a habilidade, o domínio,
no Excel, no Power BI, no Python, no SQL. Tão importante quanto isso é você também conseguir se relacionar com as pessoas. Então entender, pô, a pessoa que estava antes de mim, como é que era? Pô, claro que você não vai ficar perguntando isso sendo inconveniente. São assuntos que naturalmente podem surgir em almoço de equipe. Então são esses momentos de descontração em que algumas informações elas vêm à tona e você ficar atento a isso pode ser importante para você também. Claro, a ideia não é você ser inconveniente, fazer perguntas indevidas, é apenas você estar presente para que você possa não só entender melhor o contexto da empresa, mas também conseguir se integralizar melhor com as pessoas da equipe, entendendo que no final do dia tudo se trata muito mais de uma relação interpessoal do que de fato você ser um grande profissional, técnico com domínio na programação. Isso vai ser importante? Vai, mas a relação entre pessoas também. E são nesse almoço de equipe que a descontração aparece, que as pessoas estão mais tranquilas para conversar, para falar. Então, participe de almoço de equipe. Se você já faz isso, ótimo. Se você não faz isso, preste atenção nisso. Tá? Putz, eu não tenho mais dificuldade de me relacionar, tenho vergonha, sou uma pessoa tímida. Não tem problema. Né? Pô, você entrou ali novo numa primeira semana. Como é que você pode se colocar ali, né, à disposição, quem sabe, para um almoço, né, entre aspas, se convidar? Pô, gente, vamos supor que você já foi apresentado à equipe, né, pelo teu gestor. Pô, vocês costumam almoçar juntos? Tem algum lugar que vocês recomendam? Como eu sou novo aqui, eu não conheço muito bem. Mas, pô, tem algum lugar que vocês recomendam, que seja legal e tudo mais? Aí, numa dessas, as pessoas podem falar, não, a gente vai almoçar tal hora em tal lugar. Pô, se você quiser ir lá também, pronto. Né? Então, você pode ir tentando ali se integralizar dessa forma, né, de forma natural. Por mais que você tenha essa dificuldade ou você seja uma pessoa um pouco mais retraída, mas ter essa preocupação é importante também. Né? Se você puder ter facilitadores, né, ou seja, pô, às vezes você já conhece alguém da equipe, ou então você já conhece teu gestor, então você poder colar mais com essas pessoas também te dá mais conforto ali de estar participando dessas rodas assim de conversa, de almoço. E claro, um ambiente ali que às vezes você não conhece as pessoas, você pode não sentir muita vontade. Mas é um desconforto importante, até porque vai ser isso que vai te ajudar a depois conhecer essas pessoas e estar confortável em ficar com elas, tá? Então, almoço de equipe é um primeiro ponto que é fundamental, né? E um segundo ponto também, gente, happy hour, tá? É muito importante, pode parecer brincadeira, mas é muito importante esse outro momento de integração. Porque, mais uma vez, é nesse momento que as pessoas vão se conectar, que elas vão se abrir, que elas vão conversar, né, que elas vão confiar mais em você, que você vai confiar mais nelas. Então, é um outro momento ali que também pode ser muito importante, muito interessante também. Ah, mas como é que eu descubro que tem um happy hour? Eu vou ficar perguntando para as pessoas por aí, vou ficar sendo inconveniente? Não. Se você participa dos almoços de equipe, pode ser que naturalmente surja. Alguém fale alguma coisa. Pô, gente, então, a gente vai em tal lugar, na quinta-feira, sexta-feira, um happy hour, tal. Pô, e aí você tá ali, as pessoas naturalmente te convidam, e aí pronto, você já se inseriu, tá? Às vezes muito mais natural até do que você imaginava que poderia ser. Mas são dois momentos que são muito importantes também, tá? E aqui já não tem mais a ver com conhecimento técnico, aqui eu não estou falando mais de SQL, não estou falando de Python, não estou falando sobre subquery, sobre window functions, essas coisas são totalmente importantes, mas você ter essa preocupação de se relacionar com as pessoas também vai te ajudar muito. Tá? Até porque tem um ditado que diz, né, que quem não é visto não é lembrado. Então, principalmente no ambiente corporativo, né, um ambiente profissional, você pode até ser um especialista em programação, você fazer as melhores entregas, fazer dashboards incríveis, códigos impressionadores, mas se você não é visto, você não é lembrado. Mas isso vale para qualquer coisa, tá? Inclusive para a vida. Se você é sempre convidado pelos seus familiares para participar dos encontros de família e você nunca vai chegar um momento que as pessoas já não vão mais chamar. Ou então você tem amigos, né, que sempre te chamam ali para participar de alguma coisa, para participar de uma festa, de um encontro, e você nunca vai ter uma hora que você não vai mais ser convidado. Então é o famoso quem não é visto não é lembrado. Então tenha em mente isso também. Então, esses pontos aqui, almoço de equipe, happy hour, tudo isso vai ser muito bom aí para você complementar com os seus conhecimentos técnicos e assim ter uma performance muito melhor. Né? E aí, é claro, também não adianta ser visto
e não saber nada de SQL, não saber nada de programação, não saber nada das atividades que você tem que fazer. Então, vamos buscar um equilíbrio. E para você que quiser aprender mais a fundo, então, lembra que aqui na descrição tem uma série de links ali com informações do nosso treinamento completo, com um mini curso gratuito básico de SQL, tudo para você complementar ainda mais os seus estudos. E com essa aula aqui também, você entender que tão importante quanto a técnica é você também se preocupar ali com o relacionamento, né, com essa proatividade ali de você se demonstrar mais interessado ali nas atividades da empresa. Enfim, é buscar o equilíbrio que certamente você pode ter um começo aí muito promissor na sua carreira de analista de dados. Fechado? Então é isso. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido alguma coisa. Inclusive, se você se essa é a tua primeira semana também, né, como analista de dados SQL, deixa aqui nos comentários como é que tem sido, ou você que já teve uma primeira semana de analista de dados, deixa aqui também como é que foi a sua experiência, né, quais foram as suas dificuldades, desafios, porque outras pessoas que acessarem esses comentários certamente vão ler e podem se beneficiar também, se preparar melhor. Lembrando aqui da gente conseguir criar um ambiente bastante colaborativo. E se você também quiser mais conteúdos, né, que não sejam só técnicos de SQL, mas também do mercado de trabalho, deixa aqui nos comentários para poder saber se esse tipo de conteúdo te agrega, que a gente pode trazer mais conteúdos como esse. Fechado? Então é isso, um grande abraço, ótimos estudos e a gente se vê numa próxima aula.